faço para não passar ansiedade para o meu filho? Se a gente sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade, inevitavelmente, nós iremos passar um tanto disso para os nossos filhos. Porque a ansiedade tem um viés que a gente chama que é o viés genético, ou seja, hereditário. O que nos consola nesse caso é saber que a genética, né, ela dita uma tendência, não obriga que a gente seja daquela forma. A genética, ela é responsável apenas por uma parte daquilo que nós somos. O ambiente tem muita influência, as nossas experiências diárias, as nossas experiências de vida têm muita influência sobre aquilo que nós somos e tem coisas que a gente aprende, né? Então tem uma parte que é aprendido no ambiente onde a gente cresce, no ambiente onde a gente vive. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar o transtorno de ansiedade. Esse é o número 1 do que você deve fazer para não passar ansiedade para o seu filho. Uma segunda coisa que a gente quer colocar, né? Perceber quando a ansiedade começa, porque a gente tem uma crença equivocada a respeito de ansiedade. A ansiedade ela não começa exatamente na manifestação dos sintomas. Então não é quando seu coração fica acelerado, quando você começa a transpirar na mão, ou quando a gente não consegue dormir à noite que a gente já está ansioso. Sim, já está, mas não começou ali. E aí tem coisas que aconteceram antes que dispararam uma crise de ansiedade. A gente chama essas coisas que disparam a crise de ansiedade de gatilhos. E existem pelo menos 3 tipos de gatilhos, né? A gente tem os gatilhos externos, que são as situações que a gente chama de situações ansiogênicas. E tem os gatilhos fisiológicos. Nós, mulheres, né, sabemos bem o que é isso. As alterações hormonais que nós temos a vida toda, desde quando somos jovenzinhas, quando começamos a menstruação, e depois ao longo da vida as TPMs que a gente tem quase que mensalmente, né? Algumas mulheres sofrem bastante com TPM. Administrar o estresse. A gente brinca que ao se tornar pai e principalmente mãe, a gente adquire a carteirinha do estresse. Ou seja, a gente está voltado a se preocupar com o filho, com o desenvolvimento, de como vai ser. O primeiro e segundo ano são 2 períodos extremamente estressantes para um pai e para uma mãe. Sim. Por quê? Porque são coisas que estão entrando e a gente ainda não conhece aquela criança, como ela vai estar no sono, como vai estar na alimentação e em todo o processo de desenvolvimento. E se ainda tem um outro filho já, que às vezes é muito próximo ou já é muito grande com outra problemática, isso se torna mais um ponto para a gente adquirir o estresse. Quarto tópico que nós colocamos como sendo algo que também vai te ajudar nessa questão de não passar ansiedade para os filhos. Desenvolver uma rede de apoio. Não ter vergonha de pedir ajuda e vale tudo, vale pai, vale mãe, vale sogra, vale sogro, vale tios, amigos, vizinhos. É importante isso, ter isso em mente. Eu preciso desenvolver a minha rede de apoio, que são as pessoas, os lugares com quem eu posso contar quando as coisas ficarem mais complicadas. Isso também ajuda a gente a baixar o nível de ansiedade. Ficar sozinho achando que nós temos que resolver tudo é ansiogênico. Aumenta o nível de ansiedade também. Então, se alguém te perguntar se precisa de ajuda, diga sim. Sim, eu preciso, né? A gente está no 5º item já do que fazer. Tudo isso que nós estamos falando agora para vocês são recomendações. Não entenda como eu tenho que, porque eu tenho que é ansiogênico. A gente recomenda uma alimentação saudável. Então você tem que alimentar-se saudavelmente. Talvez hoje não dê para você sair do que você faz, mas ter isso como meta sim. Por quê? Porque existem sim classes de alimentos que eles disparam mais a ansiedade. Existem classes de alimentos que eles disparam uma sensação de relaxidão, de tranquilidade. E saber quais são esses alimentos promove com que você faça aquilo que é a nossa melhor coisa, que é o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de escolher. Então, por exemplo, café, né? Ou todas as coisas que envolvem cafeína, eles disparam a ansiedade. Açúcar faz assim, dá um pico ansioso e um pico depressivo. Então ele leva a gente a ficar instável. E toda essa instabilidade se junta, por exemplo, na questão fisiológica, que é o período hormonal,
caos. Juntou tudo, né? É caos. Pouca coisa você já tá, né, com os cabelos em pé. Então é muito importante que a gente realmente também olhe para a nossa alimentação. A gente de fato é o que come. Se você está comendo coisas ansiogênicas, você tem já realmente muito passo dado na direção de realmente ter uma crise de ansiedade, piorar o seu transtorno ou mesmo deixar de ter uma ansiedade saudável para uma ansiedade mais patológica. Ter uma rotina de exercícios físicos é bastante saudável. A segunda coisa, que talvez seja até mais importante do que isso, é que a rotina de exercícios físicos aumenta a produção dos neurotransmissores. Então, algumas químicas que o nosso cérebro produz quando a gente pratica exercícios físicos regularmente, com frequência, e que dão aquela sensação boa de bem-estar. As endorfinas, a dopamina. Então, é importante praticar exercícios físicos por esses dois motivos. Os dois motivos fazem a gente ficar menos ansiosa. Resumindo, o que você pode fazer é cuidar de você, cuidar do seu dia a dia.